Então, lá, arte na Idade Média ou arte medieval. A Idade Média ela vai começar em 476 depois de Cristo, tá? Quando é considerado o fim das invasões bárbaras a Roma, isso em se tratando do lado ocidental do mapa. E vai terminar em 1453, quando os turcos invadem Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente. Isso é bom vocês gravarem bem e não esquecerem jamais. Então, a arte românica ela vai acontecer depois da arte bizantina. Então, a gente teve a arte bizantina, cujo ápice foi lá no século VI, né, no lado oriental da Roma, na região onde hoje a gente chama de Turquia. A arte românica, pelo contrário, ela vai se desenvolver no lado esquerdo do mapa, no lado ocidental, entre os séculos XI e XII. Então, vai demorar bastante assim para começar o desenvolvimento se a gente for considerar a arte bizantina como parâmetro. Então, lá, nesse período, a Europa Ocidental redescobre a tradição cultural clássica, criando um novo estilo de edificação denominado românico, nome dado para designar as realizações arquitetônicas do final do século XI e XII na Europa Ocidental, cuja estrutura era semelhante à da construção dos antigos romanos. Então, o nome que recebe, arte românica, vai ser justamente por causa disso, porque a arte ela vai ser clássica, ela vai ser tão bem construída que vai lembrar o estilo do pessoal lá da Roma Antiga, né, da era pré-cristã ainda. Então, por isso, o estilo vai receber o nome de românico. Arquitetura românica. Suas principais características são utilização da abóbada, que vai ser teto em arco, dos pilares maciços que as sustentam. O que são os pilares? As colunas, né, na vertical. E das paredes espessas, ou seja, as paredes bem grossonas, com aberturas estreitas usadas como janelas. Tinha dois estilos de abóbada, então dois tipos de teto em arco. Abóbada de berço, que vai consistir num semicírculo, ou seja, um arco chamado arco pleno, ampliado lateralmente pelas paredes, que é esse aqui que vocês estão vendo aqui na figura. Ó, isso aqui é a abóbada de berço. Então, a gente tem um arco pleno, tá? Aqui, ó, de 180 graus, em que ele vai ser alongado pelos pilares de sustentação. E a gente vai ter a abóbada de aresta, que também vai ser um teto em arco. Só que imaginem que esses arcos eles fazem um X. E em cada canto, que é isso que quer dizer aresta, né, cada encontro de duas retas, ele também vai seguir com o pilar. Tá ok? Então são os dois estilos que vai ter. Lá herdado ainda lá dos etruscos. A primeira coisa que chama atenção nas igrejas românicas é o seu tamanho. Elas são sempre grandes e sólidas, daí a expressão fortalezas de Deus. Diferente do restante da Europa, na Itália as construções não apresentavam formas pesadas, duras e primitivas, por mais que as paredes fossem bem grossonas, lá tivessem mais de 1 metro de espessura, visualmente ela dava a impressão de leve. Graças à influência da arte greco-romana, eles procuraram usar frontões, que é aquela parte da frente, né, em triângulo, e colunas. Isso acaba dando mais leveza à construção. O exemplo mais conhecido da arquitetura românica é o conjunto da Catedral de Pisa, que fica na cidade de Pisa, na Itália. Então, tem uma característica bem importante. A planta, ou seja, a vista superior em corte, tá, da igreja, ela sempre ia ser cruciforme. O que eu quero dizer com isso? Forma de cruz, ó, tá? E no meio dessa cruz aqui, ó, costumava ficar a cúpula, que é aquele teto que parece uma meia laranja. Então, a gente pode ver aqui, ó, na Catedral de Pisa, ó, esta parte aqui corresponde a esta aqui da planta, ó. Este braço a este aqui. Tá? A outra parte a gente não consegue ver. E aqui, ó, tá a cúpula, que corresponderia aqui bem ao meio da igreja. Tá? Aqui é a torre da igreja. Pintura. Já a pintura românica desenvolveu-se principalmente nas grandes decorações murais
feitas através da técnica de afresco, que era a pintura realizada sobre a massa corrida ainda úmida para que a tinta fosse absorvida e fixada. Então, o que isso quer dizer? O que é um mural? Um mural é uma pintura feita diretamente na parede, né? Como muro. Qual que é a característica principal? É que o mural é um tipo de pintura que não pode ser movido. Para você mover o mural, você teria que recortar a parede e transportar a parede inteira, tá? É diferente da pintura num painel, por exemplo, que o painel dá para remover e levar para outro lugar. Tá? Esta técnica do afresco, como que funcionava? Então, eles faziam a construção e passavam uma cobertura de massa, tipo uma massa corrida que a gente tem hoje, que o que acontece? Ela vai endurecer, mas ainda vai estar úmida, ela demora um pouquinho para secar. Então, nesse período, o artista ia lá e pintava com uma tinta à base d'água. Então, essa tinta acabava sendo absorvida por essa massa corrida e passava a fazer parte da parede. E isso era bem legal, porque como não tinha verniz de fixação nessa época, essa era uma maneira de aumentar a durabilidade da pintura. Tá? Ela já era usada lá no período bizantino, aliás, começou a ser usada já na Grécia e Roma Antiga, mas foi nessa época assim que ela ficou super bonita e bem trabalhada, justamente porque tinha ali o financiamento da Igreja Católica. Continuando, aqui ó. Esses murais reproduziam as ilustrações dos livros religiosos que eram escritos e decorados à mão com cenas das histórias sagradas nos conventos. Vejam, ainda não existia imprensa, tá? A primeira forma de impressão, assim, de várias coisas ao mesmo tempo, ela data do século XV. Foi criada pelo Gutenberg. Isso não existia ainda. Então, como que era o acesso aos livros? Tinha lá um livro que alguém escreveu, né? E no mosteiro iam ter pessoas que ficavam copiando à mão esse livro, tá ok? Que a gente costuma chamar de monges copistas. Por quê? Monges porque moravam, né, nos mosteiros católicos e copistas porque ficavam copiando. E não era com uma caneta Bic que nem tem hoje. Era com um bico de pena, gente, molhado no nanquim. Tá? Então era um processo bem trabalhoso. E assim, até as ilustrações, que eram os desenhos, era tudo feito à mão, livro por livro. Então imagine, gente, a trabalheira para você reproduzir um livro. E tem uma coisa legal, porque nem todos esses monges sabiam ler. Muitos deles só copiavam, né? Como se eles estivessem desenhando a letra, sem, na verdade, ter ideia do que eles estavam escrevendo. Ok? Isso é bem importante saber. Continuando lá. Uma das características nessas pinturas é a hierarquia. Quanto mais importante a personagem representada, maior seu tamanho na pintura. Ou seja, se você fosse representar Jesus, né? É uma religião cristã, ela ia aparecer maior, por exemplo, do que Maria, do que São João Batista, do que o Papa e coisas assim. Então, uma representação hierárquica. Isso vai lembrar muito o que a gente já viu lá no Egito Antigo. Só que em vez de falar da religião egípcia, agora a gente está falando da religião católica, tá? Jesus Cristo, por exemplo, é sempre maior do que as outras personagens que o cercam. Sua mão e seu braço, no gesto de abençoar, tá? Normalmente com esses 2 dedinhos para cima, tem as proporções intencionalmente exageradas, para que esse gesto seja valorizado por quem contempla a pintura. Os olhos eram bem grandes e abertos, para significar intensa vida espiritual. Por quê? Porque os olhos grandões, né, na representação de Jesus Cristo, ia dar a impressão daquele que tudo vê, aquele que tudo sabe, aquele que está em todos os lugares. Então, é aquela parte da Bíblia que diz que ele é onisciente, sabe de tudo, onipresente, está em todos os lugares, e onipotente, né, é soberano a todas as coisas. As cores eram chapadas, ou seja, a cor era inteira, não tinha degradê, ou representação de luz e sombra.
Até porque eles não tinham a intenção de representar as coisas conforme vistas na natureza, né, durante a Idade Média. É bom sempre lembrar disso. Não havia intenção de imitar a natureza, que é o que eu já falei. O terror e o medo do juízo final se refletem em todas as áreas artísticas, inclusive na pintura, com cenas trágicas de castigos demoníacos, caldeiras do inferno, crimes e mortes. O negócio era um verdadeiro filme de terror, gente. Tá? Os desenhos feitos para ilustrar esses livros são chamados de iluminuras. Não existia impressora ou máquina que copiasse os livros na época, eu já falei para vocês. Cada livro era copiado fielmente por uma pessoa à mão, usando bico de pena, pincel e tinta, pois também não existia caneta. Isso também acontecia com as iluminuras, né, que eram as ilustrações. Outra técnica de pintura muito utilizada era a tapeçaria, ou seja, a arte de fazer tapetes. Eles eram muito utilizados como quadros sobre as paredes, né, para aquecer os castelos. Então, veja, a gente tem que na Europa Ocidental as construções eram normalmente feitas em pedras. Então, aquilo era frio e úmido, né? E uma maneira de aquecer esses lugares era o quê? Em vez de pôr tapete no chão, que nem a gente faz na nossa cultura, eram colocados tapetes nas paredes também, que daí ficava mais quentinho. E o ser humano gosta de beleza, né? Então já aproveitava que ia pôr o tapete lá, fazia um tapete bem bonito, bem feito. Na segunda página, aqui vamos falar da escultura. A escultura e a pintura românica são feitas em função da arquitetura. O que eu quero dizer com isso? O importante é a construção, né? A escultura, ela é feita para decorar essa construção. Então não era que nem hoje que você vai comprar escultura para levar para tua casa, por exemplo. Não, você fazia já a construção com a escultura combinando com ela. Assim, utiliza-se o princípio da regularidade geométrica, igualando em altura as cabeças de todos os santos representados, quando é necessário decorar um retângulo, ou sacrificam-se as noções de proporção, diminuindo ou aumentando o tamanho das divindades, segundo a forma da superfície a trabalhar. Olha aqui esse tímpano, gente, que é a parte sobre a porta, tá? Vejam que a cabecinha das personagens aqui, gente, estão todas encaixadinhas no arco. Tá? Então não vai respeitar a proporção da personagem, e sim a proporção da parede que você tem disponível. Esse é o princípio da regularidade geométrica, tá? Na decoração de igrejas, os frontões de tímpanos representam Cristo em majestade, sentado num trono e cercado por apóstolos. Predomina nas representações a rígida lei da frontalidade, onde as figuras são sempre representadas de frente e a perspectiva, que é aquela ilusão de profundidade, é desprezada. Seu tema aborda aspectos transcendentais, ou seja, aspectos que ultrapassam a vida humana, a vida do mundo, né? Revelações divinas terrificantes do juízo final, do inferno e do apocalipse. Por quê? Porque a ideia era dar medo mesmo, gente. A igreja não cativava só com carinho, né? Era botando medo nas pessoas. E aqui, de novo, né, o que eu falei para vocês, que é o tímpano em alto relevo, em que a gente percebe o princípio da regularidade geométrica, tá? Olha só, esse tímpano representa o juízo final. Ó, a gente vê aqui Cristo, né? As pessoas do submundo, né, que foram julgadas e não foram aprovadas. E o que vem para baixo aqui, gente, é inferno. Tá? Então a ideia era botar medo mesmo, gente. Beleza? Agora, assistam os outros vídeos, façam atividade, que essa parte da arte românica vale parte da nota de prova de vocês. Beijo, tchau.